Vamos falar de ansiedade, então? Ah, eu acho, Flávia, falar de ansiedade como um todo, né? De que as pessoas estão todas aí cheias de problemas, cheias de coisinha. Vamos falar um pouquinho. Não deixa de ser uma dor, né? Ah, com toda certeza, né, Flavinha? A Anne! Oiê! Olha, Anne Maguese, oiê! Tudo bem, Tudo Anne? bem? Como é que você tá? Assim, acho que fica... Agora você A posicionou, Renata. Fernanda, a Renata. Ferrara, oba! Muito bem, muito bem. Você quer começar por onde, professora Flávia? Por onde? Por É, pelas... você. Ai, só palha. Então tá bom, a gente pode começar. Ângela também que, não, que acompanha a gente. Ah, tá, tá. Tudo Tatá, bem. você conhece? É, a Rosângela. Sim, conheço a Tatazita. Peraí que eu tô mexendo no negócio aqui, peraí. Fica estranho falar, né, que eu tô mexendo no negócio. Margarete, você! A Anne sempre presente. É isso aí, verdade, verdade. Com toda certeza. A Paulinha, linda, que eu amo de paixão, né, Paulinha? Paula Borra, minha querida e amada. Também, te amo muito, você não faz ideia. Estou esperando o povo, ainda ser 4 horas e 1 minuto, o povo deve estar almoçando ainda, né? Na verdade, Mag, eu acho que agora a gente anuncia que vamos fazer a cada 15 dias, né? 14 dias. Não entendi. Vamos fazer a cada 14 dias? Ah, com toda certeza, porque já tá me cansando toda semana. Nesse horário eu ter uma atividade. Domingo é dia de eu descansar. Domingo é Na o meu dia de... verdade, é que a gente tem alguns projetos para entregar, né? Eu tenho que terminar um curso. Eu tenho que terminar um capítulo. Eu tenho que terminar um capítulo de livro, tenho que terminar um manual de Mas, garantia Margarete, você só dá sanitária, aula. Você trabalha? Você só dá aula. eu tenho que terminar as aulas, tenho que terminar um monte de coisa, porque ao contrário das escolas que estão de férias, o Mackenzie antecipou suas férias. Você antecipou suas férias, né? Pois é, eu estou de férias, mas eu tenho que terminar o projeto lá do mestrado. Lembra que eu te falei que eu peguei a paixão semiótica e a paixão antes? Já vai tirar. Porque só para você ter uma ideia, um dos trabalhos são 224 páginas para ler. Nossa, que legal! Andressa, tudo bem, Andressa? Oi, Margarete, nesse Heitor! horário, só entra quem é fã, quem é Querido! doido. Veio ver a nossa Lavradores de Amores, minha paixãozinha. Oi, meu bem, espero que Heitor, tudo esteja bem, principalmente com a sua mãe, meu amor. verdade, Heitor, fiquei sabendo, estamos aqui torcendo para que tudo fique muito bem. Com a sua mãezinha, Dona Maria querida. Ah, Estela, Teca, Bela Tequinha de Teca, novo, olha que legal. vendo? Olha aí, muito bem. Que bom, Heitor, que tá tudo bem, fico feliz. Eu não tive tempo ontem de conversar com você, mas hoje eu te ligo mais tarde, tá bom? Antes assim, né, Mari? Que esteja tudo É, bem, né? que bom que tá tudo bem, fico feliz, muito feliz. Com certeza. Nada, Heitorzinho. Eu te amo, você sabe disso, com todo respeito. Eu não tô pegando criança, não, gente. Margarete. Uai, vão me ver do lado dessas crianças da idade do meu filho e vão falar que eu tô pegando criança. Não tô pegando criança. Eu sou uma mulher apaixonada. Margarete. Os meus amores são Margarete. todos. Eu tenho vários amores na minha vida. E aí, o que eu posso fazer? Você participou do simpósio ontem ou você foi numa Então, reunião? ontem, galera que está aí, eu participei de um simpósio bárbaro de internacional. Tive o privilégio de ser uma das pessoas que estavam participando desse simpósio internacional, discutindo as práticas integrativas, numa visão de mundo fantástico, numa visão de que ou a gente muda ou a gente muda, não tem muita saída. Nós temos. Letícia, repete, que bom que você entrou, minha filhinha. Vou falar um pouquinho de situações dos nossos aluninhos.
Então, Wellington, tá aí também, o Wellington. o Wellington também, o Coisa está te mandando. Oi, Wellington, o Heitor está te mandando um beijo, Flávia. E assim, uma visão E integrada. o Wellington tá te dando boa tarde. Também, obrigada, meus amor. Certinho. Uma visão muito integrada do mundo, uma visão muito integrada das práticas integrativas, das medicinas tradicionais que eu amo de paixão. E assim, inclusive falando, Flá, da medicina do trabalho, né? De quantas pessoas têm que ser cuidadas atualmente, principalmente os trabalhadores que estão envolvidos diretamente com essa pandemia, né? Os profissionais de saúde que estão aí. Como é que você olha para eles e não entende o processo que está acontecendo, né? Eles fizeram um mapeamento mundial, a gente estava com a China do outro lado do mundo, estava com os Estados Unidos, com a Itália, com Cuba, Chile, México, vários países do mundo. Né? Foi um simpósio gigante, foram praticamente 12 a 13 horas no ar, foi realmente cansativo, mas foi uma ferramenta gigante de entendimento e de que, graças a Deus, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho do meio. Eu e você e muitas das pessoas que estão ouvindo essa live, que discutem como a gente o ser humano. Eu vou dar um exemplo prático para nós discutirmos, Flávia, antes de começar dos nossos casos. Como é que a alopatia, como é que a medicina alopática entende a rinite alérgica? A rinite como uma inflamação. Sim, uma inflamação, eu espirrando. Oi, Ivan, boa tarde. Eu respiro, eu fico ali. O que eu te dou? O antimicrobiano? Por conta da dor e do escorrer, né? O anti-inflamatório, um dilatador nasal, e aí? Vira um ciclo de dependência. Ninguém parou para olhar esse cara, né? Quem é esse cara que está atrás dessa rinite? Rinite tem muito a ver, pelas medicinas tradicionais, com a história do pulmão. Né? O pulmão, gente, atenção, minha galera do Brasil Varonil, nas dores de amores eu não vou poder falar de tudo, porque senão são 4 dias internados, não dá tempo. Eu vou falar muito mais, nossa, e Flávio, vamos falar muito do nosso imperador, que é o coração. Mas o pulmão, ele é o nosso grande elemento que se manifesta principalmente em sintomas de pele. E assim, você tem uma coceirinha, uma alergiazinha, isso aqui dá o quê? Passa corticoide, toma corticoide e suprime. E essas coisas vão dar afecções na sua... essa reincidência de problemas de pele vão dar uma deficiência do que a gente chama do sistema pulmonar, te gerando aí problemas respiratórios. O pulmão tem muito a ver com tristeza, né? Eu falo que todo mundo que fica muito triste, que cozinha galo velho por muito tempo, tem problemas aí. Então, assim, ninguém vai cuidar nem com a PNL, nem com a neurociência, nem com as medidas tradicionais do que está por trás daquela rinite, né? Do que vem, né? A rinite tem a ver muito pelo enfrentamento do que vem pela frente. Tem, às vezes, muito a ver com a situação de abandono, né? Você tem ideia, para algumas medicinas tradicionais, a rinite ele é um conflito de mau cheiro. Eu falei, gente, o que é um conflito de mau cheiro? Eu estou fedida? Não, é um conflito. Já ouviu aquela frase, Flávio? Oi, Carlinha Janjacomo, nossa chefe de torcida é a Carla Janjacomo. Temos Carla Janjacomo, temos a Aline Voltarelli, que também sempre segue em tudo. Então, continua mais. Essa história de que isso cheira mal, né? Isso está estranho, isso cheira mal, né? Isso, sei lá, não concordo muito bem com isso. Então, isso está estranho. Então, esse negócio de cheirar mal, a gente chama nas medicinas, algumas tradicionais e a germânica, como o conflito do cheiro. O que tem a ver cheiro? Nariz. Nariz respira, fluxo, vento, ar. Pulmão é uma limpeza, né? Limpeza do ar, é onde é feita a limpeza do ar. Então, como é que a gente faz? Então é isso que a gente precisa olhar. E cada vez mais olhar para o ser humano como um todo e não só ficar preocupado com sinais e sintomas locais e sinais e sintomas momentâneos. Porque aquele sinal e sintoma que está manifestando agora está lá atrás. Ele tem uma história lá atrás, né, Flávia?
dos gatilhos que fizeram. Não, aí chegou onde eu quero, né? Nos gatilhos. Das crenças. Ontem, no simpósio internacional, eu falei, caraca, cadê a Flávia? Cadê a Flávia? Infelizmente, estava aberto para poucas pessoas, né? Mas falou-se muito na crença, nessa crença, porque o principal momento do simpósio foi discutir a Covid. O que será a saúde coletiva, atenção primária à saúde, o que será o mundo Covid pós-Covid. Então, oi, Pedro Dias, bem-vindo, saudade de você, muita honra tê-lo aqui. E aí, o que acontece? Ninguém está olhando para isso, ninguém está olhando para o profissional agora trabalhando diretamente em todas as áreas de saúde, ninguém está olhando para o trabalhador, né? Vou pensar na minha área, o balcão da farmácia, a indústria farmacêutica, os hospitais. Não estou nem falando do restante do mundo, estou falando do meu mundo pequeno da farmácia. Né? E o que você está falando de... Então, mas vamos ampliar um pouquinho? Vamos ampliar para a ansiedade? Sim, vamos ampliar para a ansiedade. Isso também é uma das coisas da ansiedade, né? Sim. Era isso que a gente queria discutir. Tanto, Flávio... ofegante, palpitação, dor no peito, meu Deus, eu vou ter alguma coisa que eu tenho uma dor no peito. Eu tenho uma dor no peito porque eu tenho alguma outra dor. A dor no peito é só um sinal, mas começou aonde? Aqui. Tanto que a ansiedade pela medicina chinesa não tem tradução, não existe esse termo. A ansiedade é um termo ocidental, não é um termo oriental. Né? Na China, na medicina tradicional chinesa, se fala muito em medo e palpitação, em choques, sustos. Né? Choque ela está dizendo que teve na sexta, Maggie. Teve o que, Estela? Dor no peito ou falta de ar? O que você teve, Estela? Isso é um reflexo de ansiedade, né? Sim, é assim, o que está acontecendo? Por isso que em Dores de Amor a gente fala muito no coração, né? Porque o coração é o nosso grande imperador, né? Que eu falo. E aí vocês vão entender no curso o que é essa desarmonia nesse órgão, tá bom? E o susto e o choque não é susto e choque de coisas grandes, ou susto, a pressão alta, é o seu imperador aí que não tá legal aí, precisamos conversar. Depois que eu terminar isso aí, nós vamos ter uma conversinha. Né? Não é enfiar o dedo numa tomada, não é olhar um avião cair e tomar um susto. Né? As desarmonias, principalmente do elemento coração, entra em uma espiral, é isso aí mesmo. Isso. Dores de Amores a gente fala dessa espiral. Tanto que pode ser para baixo, como você aprende a fazer para cima, né? Isso. Essa desordem no coração, essa desarmonia no elemento fogo, ela pode ser de forma positiva ou de forma negativa. A de forma positiva, que é a alegria, pode ser alegria em excesso, que é euforia. Isso também desequilibra o coração. Ou tristezas. Então, precisa tomar cuidado, né? E a ansiedade, pelas medicinas tradicionais, afetam outros órgãos. Não é só aqui. Tem a ver com cortisol? Claro que tem a ver com cortisol. Claro que tem a ver com o sistema hipófise, tem a ver com frontal, com tudo que a neurociência e a PNL, né, a neurolinguística, explica. Tem tudo a ver com isso. No entanto, as emoções que a gente discute como a bioquímica das emoções, a bioquímica desse processo de sentir, também é observado pelas medicinas tradicionais com outras coisas. Por exemplo, não sei se na verdade não é do conhecimento da maioria do pessoal do Ocidente, mas o baço tem um impacto direto agora no Covid. Por que tem a ver? Porque o baço tem a ver com preocupação excessiva. O baço tem a ver com atividade mental desgastante. Você imagina todo mundo pensando, eu, professora, Flávia, professora, o quanto a gente está desgastado mentalmente em aula, em projetos. Ou as pessoas da sociedade como um todo, como está desgastada com pensamentos repetitivos sobre vou pegar, vou morrer, qual vai ser meu processo, né? Então, isso leva à desarmonia, né? Situações de excesso, traumas em excesso, trabalho em excesso, exercício físico em excesso abala o nosso imperador coração. Então, isso tudo gera o que a gente chama na sociedade ocidental de ansiedade. Né? Outra coisa que gera o que na medicina chinesa tensão, o que vai acontecer? O que será daqui para frente?
Então, isso é complicado. Daí, quando eu olho de um jeito. Daí, eu aprendi com a Flávia, que aí acho que cabe ela falar, de como eu posso sair desse meio, como eu posso melhorar, de como eu posso, com âncoras, né? Com âncoras, principalmente âncoras. Acho que a Flávia está se reconectando ali. Com âncoras. Internet de casa e entra no 5G. No 4G. Flávia, o que Pronto. aconteceu? Acho que deu uma travada aqui, Então, mas acontece. não sei até onde todo mundo foi, né? Não vimos aí até onde todo mundo foi. Mas, assim, que a gente estava falando, né? O quanto algumas preocupações e alguns aborrecimentos nos atingem de forma direta. E, Carla, não precisa pedir desculpa, não, de você entrar e sair. Imagina. Foi preocupação aí, todo mundo. E aí, todos esses excessos de preocupação, todos esses problemas levam o que a gente chama de ansiedade. Olha lá o pessoal chamando Exato. o olho. A Anne deve ter caído também. Não, o pessoal vai voltando, não tem problema não, porque também depois, Mag, eu edito o vídeo e junto os pedacinhos, para deixar. Tá bom. Então, assim, Tá? é muito importante que a gente entenda nesse atual momento, e aí lá a gente discutiu muito sobre isso, até o começo da âncora. Tá, obrigada, Anne. Então, é o que eu estava falando, né? A gente precisa entender de algumas ferramentas, principalmente com a PNL, com a Flávia, a história das âncoras. Para vocês terem ideia, em 2022 saiu um novo CID, Código Internacional de Doenças, até estava comentando com a Flávia, que é sobre a síndrome de burnout. Só que ela vai estar ligada muito mais às pessoas que trabalham do que vamos dizer, uma simples síndrome de ansiedade comum. É porque a síndrome de burnout vai estar muito ligado ao processo de trabalho, Flávia. Principalmente porque estão prevendo aí a pandemia, a epidemia das doenças mentais para 2021-22, que são consequências deste estado, dessa situação hoje do mundo, que estão gerando Assim. uma série de emoções internas que não estão sendo trabalhadas agora, porque não está se observando o paciente como um todo, não está se prestando atenção na vidinha dele, né, como um todo, e aí a partir daí você vai ter umas doenças mais sérias. Então, acho importante discutir isso e no momento certo também a gente trabalhar um pouco com as âncoras e os gatilhos. Mas pensa o seguinte, Mag, essa questão da Covid, ela é um baita de um gatilho, concorda? Gatilho do medo. Medo, ansiedade, depressão, por aí vai. E se não tiver cuidado, por isso que a gente fala que Dores de Amores é muito legal, porque para você entender esses gatilhos, quais são os seus gatilhos? Porque se você evitar o gatilho ou souber responder a ele de uma forma diferente, você não vai ter os mesmos sintomas. Então, como eu falei na outra live, eu tinha dor de estômago. Por que saí do mercado financeiro, por que eu não tenho mais? Pois é. É a mesma coisa, Flávia, do que a gente falou, né? De ter algumas âncoras positivas, porque veja bem, por exemplo, né?
a ansiedade, entre aspas, né, de novo, né, existe só essa palavra no Ocidente, ela não tem tradução no Oriente, ela é uma situação, as pessoas estão preocupadas com uma situação fora de controle, porque ela não tem controle do processo. É o que eu falei para os meus alunos na semana passada, né? O Covid não vem como um manual, com um procedimento operacional padrão, como gosta muito de falar, né? Mag, estou ouvindo cada vez mais sobre burnout. Exatamente. É a nova E acho que vai aumentar. Vai, depois do Covid, acho não, com certeza. Bom, e aí o que, que acontece com isso? É que nem aluno. É como aluno. O que, que acontece com um aluno que tem medo? O que, que ele não tem sob controle? Ele controla a aula, ele assiste a aula. Prova, ele não tem controle. Nenhum. TCC, ele não tem controle. Isso gera o quê? Né? Processo de ansiedade. Isso, um susto, um choque, né? Um controle negativo do acontecimento. E aí se chama isso de ansiedade. Né? Em vez de cuidar das emoções com floral, com PNL, com neurociência, com qualquer que seja das práticas integrativas, e aí quero de novo falar, a Flávia estava indiretamente presente nesse simpósio internacional, porque se falou muito nas crenças, do quanto se acredita nas crenças criadas desde a infância e do que a sociedade transforma o ser humano em crença para virar uma doença, né? Maggie, mas o gatilho está ligado a alguma crença também, né? Aí que tá, não tem como você dissociar o gatilho e a crença, porque se você acredita, está lá instalado, você só não mexeu com ele. A Diliana Pérez está aí, um abração a Diliana é do Mackenzie também, Maggie. E... não, passou aqui, já subiu o nome. Então, quer dizer, a crença é um baita de um gatilho pra gente. E aí, se você acredita que você vai piorar, você pode tomar... É o que eu falo, Maggie. Outro dia me perguntaram sobre o placebo. Eu falei assim, se não fizesse efeito sobre as pessoas, não existiria o placebo. Sim, com toda certeza. Tá certo? Então, tudo isso tem a ver com o processo de ansiedade também. Você tem tensão muscular, aí você não dorme direito, aí você tem enjoo, você acorda mal, o teu cérebro não faz o que tem que fazer. E aí, como é que você acorda para... Como é que o organismo se prepara para o dia seguinte? Exatamente. Como é que as pessoas vão acordar no dia seguinte, né? Se você não cuida das coisas que deveriam ser cuidadas. E é muito fácil, né? Você tem ansiedade, vai, te dou um ansiolítico, um recaptador de serotonina, né? Cara, será que é isso que a pessoa tem? E aí depois eles chegam para mim e falam assim, nossa, meu Deus, por que isso não vai embora? Por que isso não resolve? Eu tô com uma aluna que agora já virou minha paciente, origina de medo e efeitos são as reações. Na verdade, a ansiedade, ele afeta, né, alguns órgãos básicos, como o fígado, o baço, né? Não tanto mais o fígado, mas o baço, o coração e o rim. Né? E o rim tem a ver com medo. É uma situação que você não tem controle. Tudo que você não tem controle, você tem uma precaução, uma preocupação. Né? Mas não é só o medo, né, Maggie? Tem mais coisa envolvida, né? Tem o pensamento repetitivo constante da situação, que não é só o medo, né? Então tem a ver com a desarmonia, o desarranjo. De novo, eu não tenho controle disso. Então teu coraçãozinho fica... É que nem você vê algo que você gosta, né? Seu coração bate mais forte, você neurotransmissores, perde o controle, né? Ou algo que você que te dá apreensão, o lado negativo, né? Uma voz que você não gosta, algo que você não queira saber, daí o que acontece? Vai gerar de novo a desarmonia. Então é uma série de reações diferentes mesmo, viu, Estela? É uma série de desencadeia aqui em cima os neurotransmissores, né? O hipotálamo e as suprarrenais, cortisol, um monte de outros elementos bioquímicos são liberados na corrente sanguínea. Quando a Flávia ensina a fazer âncora, entender o gatilho que desencadeia isso e fazer âncora disso, ou seja, fazer uma âncora positiva disso, você tende a diminuir ou a eliminar essa liberação exagerada desses elementos bioquímicos no corpo. Então, a prática como um todo, e aí inclua-se aí a meditação, o coaching, a PNL, como ferramenta de harmonia, né? E o que eu chamo de caminho do meio, né, Flávia? Mas vamos falar de outra coisa? Equilibra. Diga. Vamos falar de outra Lá vem coisa? bomba. Vamos falar de dor? Dor? Vamos lá. Dor aí?
tirando as dores da Estela, mas tem outros casos de dor? Tem caso de dor. Qual que você quer? O da cirurgia do braço? Pode ser, pode ser. Tá. Então vamos lá. Cirurgia no braço. Caso. Cirurgia no braço. Quando eu conheci a pessoa em questão, tinha cirurgia marcada para os dois braços. Resultado, era uma semana, não tinha nada para fazer, não ia pedir para desmarcar, porque também não é assim, né? A pessoa foi, operou, voltou feliz da vida, porque tinha operado. Ok, até entendo que hoje em dia tem gente que adora operar as coisas, né? Tudo bem. Pois é, Estela. Aí, resultado, eu falei assim, então posso fazer fiz um desafio. Eu aposto que se você fizer o exercício que eu vou te ensinar, você vai ficar livre desta dor. Por que que eu peguei isso no ar? Porque a pessoa me disse que queria ficar longe da empresa. Na verdade, eu não aguento mais a empresa. Não com essas palavras, né? Você vai pegando a linguagem, Mag, ela vai sendo que nem um fogos de artifício, né? Quando a pessoa vai falando. Ela pisca pra gente, mas pra pessoa tá tudo normal. E aí eu quero mesmo ficar longe do banco, mas eu não posso ficar agora longe. Resultado, isso traduz o quê? Toda vez que vinha uma irritação originária, cuja fonte era a empresa, a organização, começava aquela dor. Ao final de uns 2, 3 meses, a cirurgia foi desmarcada, esta pessoa continuou trabalhando o tempo necessário para se aposentar e, quando ficava irritada com o trabalho, o braço doía. Mas aí ela se acalmava, tal, fazia tudo que a gente já tinha combinado e a dor passava. Por que isso, Mag? À luz da medicina chinesa? Na verdade, a gente vai falar das medicinas como um todo, né? Aí, André, olha o André aí. André foi meu aluno também. Ai, que gostoso. que delícia. É bom ver nossos alunos nos seguindo, né? Nossa, muito bom. Eu não sei se a dor dela era uma dor reumática, se é uma dor de articulação. Você sabe? Mais articulação. Articulação. Tendinite, síndrome do carpo, o quê? Síndrome do carpo. Síndrome do carpo. Então tá, vamos lá. Por que é importante entender isso? Anamnese, né? Você disse para mim que você pegou algumas coisas no ar, das frases que ela fala, da forma como ela conduz, né? É isso. O que é isso? Esse negócio de fazer uma boa anamnese é o que não tem hoje, o exercício de ouvir. E nas práticas integrativas, na medicina tradicional, integrativa e complementar, que é algo que você precisa aprender um pouco mais, que é previsto e que é importante, que é determinado pela Organização Mundial de Saúde, é o olhar holístico do paciente, ou seja, eu estou olhando ele como um todo, o todo, né? Holístico não é religião, espiritismo, voodoo, nem macumba. É olhar como um todo, né? Amanda chegou chegando. Exato. E aí, Amanda chegou chegando, obrigada, viu, André? Eu adoro muito ouvir dessa forma, porque assim, o que eu aprendi com a PNL e a neurociência foram gatilhos de algumas palavras. Porque eu, Margarete, sei sinais e sintomas. É óbvio que a medicina tradicional me ensinou muitas coisas, mas a PNL e a neurociência me ensinaram outras ferramentas. Então, por exemplo, para a homeopatia, essa raiva, porque essa dor tem muito a ver com raiva. Veja, ela não gostava do ambiente, ela não gostava daquela situação. Essa raiva é o que a gente chama de deficiência do Qi. Né? O sangue do fígado. E a raiva tem muito a ver com o fígado. Né? E aí a raiva faz o quê? Enfraquecimento de tendão, de músculo. Né? Outra coisa que tem a ver com esse tipo de dor tem a ver muito com o baço. E a deficiência do baço, ou seja, esse baço com excesso de... Porque baço é pensamentos repetitivos ou preocupações repetitivas. Então, você imagina a pessoa, não gosta de ir lá, tem que ir lá. Não gosta de ir lá, tem que ir lá. Não gosta de ir lá, tem que ir lá. É o tempo inteiro esse pensamento, né? O que ela vai fazer? Músculos flácidos. De novo, olha aí a situação. Imagina a tristeza dela. Olha que aí já não é mais um órgão. Imensa. Imensa. Então, a tristeza dela é terrível. A tristeza dela faz o quê? Ninguém lá, em Deus, de novo, outra tristeza. Faz o quê? Rigidez articular. Olha, só os sintomas. Músculo, rigidez. Então, mas
Agora, como é que fica o organismo da pessoa? Tristeza após tristeza, dia após dia, ela vai indo trabalhar e vai tendo esse reforço negativo todo dia. É mal-estar em cima de mal-estar. Aí ela começa, eu não tenho cura. Pronto. E o maior problema disso tudo, de toda essa situação, é o conflito interno biológico. Ela sozinha, porque isso não é algo que você resolva publicando no Facebook, né? Não é isso. Né? Porque as pessoas publicam, inclusive, tristeza no Facebook para ver quantos likes vão dar, né? É uma incongruência, né? Porque eu publico a tristeza para ver quantos likes eu consegui. Quer dizer. Não, até entendo, né? Manifestações de luto. Ok. Mas tem algumas coisas que você olha nas redes sociais e fala, meu Deus, mas tudo bem. Então ela fica com esse conflito interno sozinha, né? E esse conflito interno sozinha com as emoções de tristeza, com as emoções de raiva, com as emoções de medo e preocupação. Porque também, se eu sair de lá, eu vou para onde? Faço o quê? Exato. Aí bate a sobrevivência, olha a neura. Instalada a neurose. Aí tem o quê? Enfraquecimento de músculo e tendão, enfraquecimento de músculo e tendão em duas emoções, que é a raiva e preocupação. Preocupação leva a músculos flácidos. Tristeza, enfraquecimento de músculo e tendão. Tristeza leva a rigidez de articulação. Medo leva a enfraquecimento de músculo e tendão. E medo leva a rigidez articular. É só você ver como quando você fica com medo, você faz rigidez, né? Então, isso é que faz com que a gente tenha dor. Então, assim, por que eu tenho que me entupir de... pelo amor das minhas pipocas, né? Autoflagelo, não. Vou morrer de dor, vou morrer de dor. Nada disso. Nada disso. Tá? Você tem que tomar alguns analgésicos. Você tem que tomar alguma coisa para naquele momento você tirar a tua dor. Tá? Mas... Não tem problema nenhum, né, Margarete, também tomar alguma coisa para ajudar. Até porque manifesta. O que eu não posso é ter constante uso desses medicamentos, porque isso vão explodir meu fígado, que já não tá legal, tô com raiva e vai explodir meu fígado, e vai fazer Vai sobrecarregar, né? Então precisa tomar cuidado. Então, de novo, eu não sou contra nem a uma nem a outra coisa. Caminho do meio. O que eu vou utilizar para que eu melhore essa situação? Né? Não é cuidar só da dor, eu preciso entender qual é o processo emocional que foi, né, o gatilho que a Flávia tanto adora, que foi o gatilho que gerou isso tudo. Se eu cuidar disso, desse gatilho, se eu melhorar isto, melhoro muita coisa. E o floral é legal para isso, né? Porque não sei se você sabe, Flávia, floral vai descascando a cebola. O que significa? Eu vou tirando as pétalas até chegar no miolo. Camada após camada e vai limpando a área, né? Para conseguir chegar no centro dela. Mas, Mag, é o que eu falo. Mas é você querer uma solução não imediata, mas você participar da solução. E aí você se torna a solução. Quer dizer, você só passa a ter ajuda, então isso reforça positivamente o ser humano. Com certeza as tensões aliviam, tendão melhora, toda a parte de nervos melhora, então automaticamente essa dor, ela começa a a tensão, a ausência da tensão. Então, mas tem uma coisa, Flávia, que foi muito discutido ontem no simpósio. Na verdade, todas as mesas que nós discutimos é o seguinte: qual é a autorresponsabilidade do paciente? Também porque o cara, ele quer que você ajude, mas ele faz a parte dele. Existe a parte do paciente. Cara, ninguém faz milagre. Ninguém. É todo mundo, seja no processo de cura, ou seja no processo de social, prova, trabalho, tem a sua autorresponsabilidade. Então, nos processos de doença, qual é a autorresponsabilidade? Você tomar conhecimento do fato e cuidar do fato. Eu vejo muita gente com processos alérgicos, principalmente, entre aspas, que na medicina chinesa não tem intolerância alimentar, né? Tem os alimentos inflamatórios que fazem mal, sim, que a gente tem que evitar. Tem muita processo. Mas assim, se eu passo mal tomando leite, pensa bem, sabe a história da intolerância à lactose, que eu acho ridículo. Porque intolerância à lactose significa duas coisas. Ou você não tem a enzima lactase para quebrar a lactose, ou a lactose
gera alguns problemas dentro de você. Mas isso não significa que só seja lactose. O leite é composto de várias coisas. Então é muito complicado as pessoas saírem. Por isso que eu detesto o que se chama do oráculo, né? Olha, Mag, olha que legal. A Anne e a Van estavam comentando isso hoje entre elas, a autorresponsabilidade. Porque é muito fácil você ir no médico e falar assim, estou tomando o remédio que ele deu, deve melhorar. Mas e a sua participação? Aqui dentro, a sua participação pode continuar contrária à medicação que você está tomando. E aí? Se ela continuar contrária, não tem. É o que eu tô falando para vocês. Se a pessoa já sabe que ela tem um problema sério com o leite, por que você toma o leite? Ai, porque eu sou viciada no leite. Cara, não vai viciar no outra... Não, pelo amor de Deus, hein? Não em drogas ilícitas, mas vai procurar outra coisa, né? Vai procurar outra coisa, né? Porque você está usando esse leite, na verdade, como o quê? Uma muleta. Uma âncora negativa. Não é isso, Flavinha? Total. Ai, parece legal o leite. Ai, eu não posso. Eu tenho uma bronca quando o paciente diz isso para mim. Não, Mag, porque assim, nós temos programas. Sim. Nós temos programas. Muitas vezes a pessoa cabe a pergunta, será que você realmente quer largar essa muleta? Porque será que eu desenvolvi um programa de gostar de reclamar? Essa é uma outra questão a ser avaliada, né? Porque se a pessoa gosta de reclamar, é assim, vamos trocar reclamação por solução? É um ão contra o ão, né? Mas você traz nesse meio aqui, nesse vão, um baita de um bem-estar, que muda completamente a questão da saúde. Quem for assistir o curso de Dores de Amores vai entender um pouco disso, dessa mudança, da autorresponsabilidade e do que você precisa entender como processo de saúde e doença e quais são, é claro, Dores de Amores em 4 episódios de 2 horas no máximo cada, porque acima disso vai ficar que nem eu louca que eu fiquei ontem, né? Ontem eu fiquei... Não dá. 3 horas no máximo, mas valeu a pena, tá? É porque a minha vitimismo, ó. Ó, Mag, a Van tá colocando aqui vitimismo. É isso aí. Vitimização é uma arte. E tem gente que se torna mestre nela. E aí, para largar, é complicado. Ô, Van, sabe que eu comprei um instrumento novo para minhas coisas, né? Ela chama Gertrudes. Olha aqui, ó. Apresento-lhes a Gertrudes. Roxinha como eu e penugem como eu. Vou varrer esses pensamentos, entendeu? Espanar esses pensamentos tonto, esdrúxulo. Precisa limpar aqui, ó, o cérebro, assim. Então, essa é a Gertrudes, minha nova companheira de trabalho, tá bom? Agora, para os teimosos, eu tenho o Frankenstein, ó. Entendeu? Vou lá e... Porque precisa parar. Você precisa criar gatilhos, né, bons e âncoras positivas no intuito de procurar o seu caminho, né? E o vitimismo é uma muleta. Então, vamos tirar essa muleta do ar. Exatamente, é você trocar o negativo por positivo, seu organismo vai ficar muito melhor, ele só vai ter a agradecer, porque ele não vai estar trabalhando sobrecarregado, né? Posso falar de um outro caso, Mag? Pode, você vai transformar uma emoção negativa numa emoção positiva, para que a partir daí você faça, né? E a PNL, assim como a medicina tradicional e a neurociência, dão várias ferramentas para isso. Só que você tem que sair do papel de vítima. Vamos falar de um outro caso? Qual é o outro caso que você quer conversar comigo? Então vamos lá. Ela me arrumar incrível. Um aluno, estudante de marketing. Quanto tempo japonês, Tiba? Saudade. Ele é lá de conhecer ele lá em Ribeirão Preto. Esse menino é muito Olha. Ó, a Gabi entrou, a Gabi vai estar no curso também. Oi, Gabriela. Se prepara, Gabi, olha o que te espera, hein? Amanda comentou agora há pouco que estava pronta para ser esmagada pela gente. Olha, que maldade. Eu tenho meu Mas então, novo, a Gertrudes, ó. A GG, ó. Galinha. Meu Deus, até eu tenho medo da Gertrudes. Vamos lá, Mag. Aluno me procurou falando assim, professora, estudante de marketing. Eu fui contratado, depois de um determinado tempo, eu fui contratado pela empresa que eu queria, uma multinacional da área de marketing e tal. Estou feliz da vida. Pô, maravilha. 3 meses depois, encontro com ele e falei, nossa, o que está acontecendo com você? O menino emagreceu, estava pura olheira, a pele estava detonada, estava aqui começando a ficar carequinha, né? Sinal de estresse. Aí eu falei assim, a pele super lustrosa. Falei, nossa, não bate com nada do que você é, do que eu te conheço. O que que há?
Aí, resultado, ele virou e falou assim, ah, professora, sabe aquele emprego? Falei, sei, aquela multinacional e tal. Lembrei da história. Pois é, agora eu descobri que a minha chefe, ela, depois de tudo isso, ela briga comigo, ela me liga sábado, domingo, muita pressão. E começou, e aí vem o assédio mental, né, moral, mas que acontece primeiro aqui, né, no cérebro. E aí, resultado, eu comecei a ter uma seguinte questão, Flávia, que eu estou muito preocupada. Eu falei, bom, primeiro você está emagrecendo, porque ele devolvia tudo que ele comia, lógico, né, que ele não conseguia. Aí ele Digerir. falou, olha, exatamente. Aí, resultado, ele contou que ele chegava na empresa e tinha uma escada, uma escadaria. Então, olha o gatilho como ele é importante. Assim que eu chegava ali naquela escadaria, que eu pisava no primeiro degrau, começava aquele mal-estar. Então ele começava com arroto, ele começava com enjoo, até chegar dentro da empresa, quer dizer, rapidinho, um delay muito rápido, já vomitando, colocando tudo para fora. O que eu faço, Flávia? Falei, bom, primeiro, você não está digerindo tudo que está acontecendo dentro da empresa. Na verdade, o seu sonho, olha o tamanho da frustração, detonando emocionalmente o organismo. E aí a Mag vai falar dos órgãos. Resultado, falei, você vai ter que sair dessa empresa. Mas e se eu Pois é, mudar de área? Então, se você mudar de área, pode até ser. Mas tem área para você mudar que você não esteja com essa pessoa? Ah, não, não vai ter. Então, olha o pois, gatilho, Mag. pois é, por isso que eu falo, ai, o Yuri lindo! Oi, Yuri. Yuri, meu amor, o que que acontece aí? Primeiro você precisa parar, é isso que a Flávia fala do gatilho, né? O gatilho que a gente observa aí. Ele chega lá, olha para a escada, não é nem entrar na empresa, quer dizer, o processo Não, começou. ainda não. Ainda não, aí ele entra lá, sobe a escada. Então aí eu vou perguntar lá para ele assim: desde quando você tem esse sintoma? Que é o que o grande, eu te falo, né? Eu tenho um grande amigo, um mestre chamado Alexandre, né? Que é da Homeopatia Brasil, que sempre fala, né? Desde quando você tem esse sintoma? Porque se ele for com esses sintomas da medicina clássica, vão dar o quê? Um antiemético, não é E isso? só? Exato. Multivitamínico, um monte de outros processos sem entender o que é que está acontecendo. Ah, mas é um problema. Então, mas ele não está digerindo. Se eu estou vomitando, se eu estou pondo para fora, não atravessou isso aqui, ó. Eu não trabalhei isso daqui. Não sei se ele tinha algum problema, porque às vezes isso pode refletir no bruxismo, isso pode dar dor na articulação, né? Não, a dor na articulação não chegou a ter, não. Mas ele poderia ter. Eu tô com uma aluna que teve dor nisso aqui, ó. Tinha tanta dor aqui nessa articulação dela que ela estava tomando analgésico, tudo, e quando eu dei uns floraizinhos para ela e uma homeopatia para drenar, ela falou assim: nossa, professora, eu achei que essas coisas não funcionassem. Pois é. Então, o que a gente precisa olhar? Precisa olhar qual é a emoção central. E às vezes mais do que olhar a emoção central, é limpar o poço de emoção dessa pessoa. Porque, ó, vamos fazer uma liga, vamos fazer, gente, Margarete é professora, iremos fazer uma ligação entre a atual situação, né, de confinamento da Covid com as emoções. Você imagina Sim. o quanto de emoção que foi gerada desde que o gatilho da Covid foi acionado? Desde que o gatilho lá da epidemia foi acionado. Será que alguém da medicina clássica olhou para esse paciente para entender o poço de emoção que está essa pessoa? Então, Turbilhão, né? Pois é, essa aluna eu dei um medicamento homeopático, falei, minha filha, se você tiver diarreia, chororô, xixi demais, tudo isso, não se preocupa, eu estou drenando, eu estou fazendo o que eu chamo de limpeza do seu poço. Porque o poço de emoção está fervendo, efervescente, eu preciso eliminar. Para a partir daí começar a cuidar de outras coisas. Foi feito isso. Também dei um floralzinho para ela diminuir isso aqui. Ela falou, ai, professora, mas floral, eu quebrei o aparelhozinho. Pois é. Mas aí, dando o floral certo, diminuindo a ansiedade, é claro que ela funcionou muito. Né? Eu juntei mais de uma coisa. Não esqueça até hoje da sala de floral e do floral que você montou para mim. Quem é meu aluno, eu monto um floralzinho durante uma aula. Tem uma consulta mega rápida, a gente monta os floraizinhos. Tem cada reação em aluno que vocês não entendem. Nossa!
e falou assim, ai, professora, eu não consigo ir bem na prova. O problema não é a prova. Lembra lá atrás? Medo, preocupação, excessos de pensamento repetitivos, tudo isso. Então, nós trabalhamos dessa forma. Então, essa pessoa provavelmente não está digerindo todo o fato da vida dela. Ela não está digerindo e processando, que vão se manifestar. Agora, você imagina a tristeza interna dela. Pois é. Como é que está o senhor imperador coração? Como é que está o fígado? Triste, né? Machucado. Machucado. Amargo. Você precisa olhar o fundo dessas emoções para entender o paciente, né? E os gatilhos, como você fala, né? Desde quando? Será que alguém faz essa pergunta para um paciente? Margarete, minha inspiração como profissional. Ai, que linda, Ana Luísa! Ai, linda, saudades, Ana Luísa. Oh, como é bom ouvir isso, né, Flávia? Opa! Muito bom. Fausto então, tá aí também. Olha aí, que legal. Que Fausto, olha lá, ele aí. É que eu tenho os olhos pequenos, não enxergo direito. Então, mas é assim, né? Não, eu enxergo bem, gente. Aqui tá distante. Então, assim, é bem complicado no sentido da medicina clássica. Quando a gente vai para a medicina tradicional, quando migramos para a medicina tradicional, quando Flávia usa PNL e a neurociência, aí eu tenho, né, esses gatilhos fantásticos no ponto positivo e as âncoras maravilhosas que ela ajuda. E agora você imagina um paciente sendo tratado pela visão das medicinas tradicionais e naquele momento utilizar algumas âncoras. Eu fiz isso recentemente com uma pessoa muito querida minha. Que ela chegava e falava assim para mim, ai, Margarete, eu vou ter uma reunião toda semana, tem que ver todo dia, 2 pessoas. Eu falei assim, olha, eu aprendi com uma mulher linda do olho azul, umas coisinhas comigo, né? Falei assim, você imagina aí, vamos diminuir o impacto que essa pessoa tem na tua cabeça? Né? Porque não adianta eu só ficar dando... Deus, o que você fez, Margarete? Calma. Não adianta eu só ficar dando floral o tempo inteiro. É uma muleta, né? Então, vamos imaginar outras coisas. Aí eu falei assim, olha, você vai entrar nessa reunião e imaginar 2 personagens. Vista essa pessoa, essas 2 pessoas. Chega lá imaginando já elas, né, vestidas. Como eu imagino uma pessoa vestida de Carmen Miranda e outra, não sei se vocês conhecem o Pica-Pau. O desenho Pica-Pau tem o Leôncio. Chorei horrores a primeira vez que tomei floral da minha aula. Olha o Yuri falando, chorou horrores. Elza Veloso, boa tarde. A professora Elza Veloso também do Mackenzie, muita honra. Então, Mackenzie USP. O que acontece? Diminuiu o impacto daquela imagem. Já que ela não consegue, naquele momento, sair daquela empresa, já que ela não consegue, naquele momento, se desvencilhar dessas reuniões semanais, vamos diminuir. Não é isso que você me ensinou, Flávia? Exato. Eu já falei. Diminui o impacto. Eu sou Star Trek. Então, o que acontece comigo? Sobe a minha capinha de proteção. Entenderam? Contra qualquer ataque. É assim. E muitas vezes você consegue fazer isso, Margarete? É claro que às vezes no furor da emoção e no momento do impacto, não. Mas aí depois eu vou lá e aciono outra âncora, né? Você passa a ter vários recursos para utilizar, né, Mag? E aí que é legal, porque você sofre muito menos, né? Sim. E essa que é a grande ideia. O que eu queria aproveitar, porque da terça-feira começa a nossa aula, né, de Dores de Amores. Para quem não se inscreveu, inscreva-se. Tem oportunidade aí de conhecer. Vamos olhar um pouquinho sobre processos de olho? Porque eu acho muito interessante que as pessoas tratam conjuntivite, processos de olho, como se fosse uma coisa assim. Ah, não, é uma infecção. Ai, não, tá perdendo a visão. Aí olha demais, lê de menos, não usa óculos. A vista fica cansada. E aí, Flá? Se você quiser falar de olho, eu tenho um caso. Você tem? Uma pessoa... Então, eu tenho. Ixi, Margarete, eu tenho muita história. Quando a gente atende tanto, né? Atende tanto que a mãe de um aluno, por volta de 60 anos, ela chegou, fez todos os exames, foi em médico, está perdendo a visão, mapeamento do globo ocular, tudo ok, perfeito. Aí ele falou, você atende minha mãe? Eu falei, olha, converso com ela, vamos ver o que é. Resultado, eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou contar quem é, mas enfim,
e a gente preserva a identidade, né? E aí ela trouxe os exames, eu falei, olha, eu não sou médica, nem vou olhar. Se for emocional, vai funcionar. Se não for emocional, não vai acontecer nada. Em algum momento, quando ela era criança, quando ela tinha 7 ou 8 anos de idade, ela falou assim, eu não quero mais ver isso. Porque ela via constantemente cenas muito ruins, então eu não quero mais ver isso. Aí, aquele negócio que vai pipocando e a gente vai juntando os pedacinhos para saber o que a pessoa tem. Aí eu montei para ela um exercício baseado em perdão, e o perdão, como diz o neurocientista americano Richard Davidson, é maravilhoso, é fundamental para a nossa vida. Então, fiz um exercício para ela baseado em perdão. 1 mês e meio depois, eu estava em um curso e ela fez um depoimento que, se eu for me lembrar agora, eu desmonto junto, porque foi sensacional. Ela tirou a lente e estava voltando a ver, a enxergar mesmo. Incrível, então, é incrível. Não é que é incrível, as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem as coisas. Por exemplo, se o imperador é o coração, o nosso general se chama fígado, que é o nosso GAN, que a gente chama, tá? Que é o que coordena a imunidade. Então, se eu tenho raiva, se eu tenho raiva, por conflito de ver algo que eu não queria ver, por conflito de separação visual, o que é o conflito de separação visual? Ver algo que eu não quero ver, ou ver algo que alguém que eu não vi há muito tempo, tá? Tanto de forma positiva quanto negativa. E aí eu faço uma coisa forçada. E aí o que eu gero? Uma expansão. Não tenho vazão às minhas expansões. Não tenho vazão. Perdoar, Estela, é fundamental, como a gratidão é fundamental. E não é a gratidão assim, muito obrigada. É uma gratidão profunda. Interna. Muito obrigado não é sentimento, né? Ho'oponono, é isso. É Ho'oponono, entendeu? Assim, precisa tomar muito cuidado com a forma que se trata disso, porque, para vocês terem ideia, na Índia, eu já falei, para quem não chora, eles botam o exercício da vela, bota lá a velinha acesa, assim, ó, e fica olhando até chorar. Para os meus pacientes, eu falo assim, ó, assiste um filme bem choroso, assim, ó a minha Gertrudes, vamos limpar o pensamento. Vai assistir um filme bem triste, sabe, um dramalhão e chora. Porque a lágrima descongestiona o fígado. O chorar descongestiona. Se eu descongestiono, o fígado é madeira. E se é madeira, a madeira precisa de expansão. Ela precisa de espaço para vazão. E quando eu congestiono, congestionamento, trânsito, o que vai circular aí? Nada. A única doença que me pega são as doenças oculares. Então, Yuri, porque você vê muita coisa que você não gostaria. Você está com um conflito de separação visual, que a gente chama. Ver algo que você não gosta. Você é uma pessoa de muita humana. O Yuri te aflige muito as coisas da sociedade, a forma como a sociedade trata as pessoas. Qualquer coisa. Yuri, fica tranquilo. Ô, Magui, o Yuri vai estar no curso, não vai? O Yuri se inscreveu, fez a inscrição. Então, o Yuri vai estar no curso e aí depois tem um alinhamento comigo. Deixa que eu te pego, Yuri. Olha, vai pegar meu aluno, não. Yuri, no bom sentido, Margarete. Começa. As pessoas não entendem, né? A gente está dando um curso aí num curso irrisório, mas é por isso, para pegar todo mundo e tirar dessas situações, né? Então, o que acontece com isso? Então, eu não tenho uma expansão, eu não tenho uma... E outra coisa, quando você fala em olho, você fala do espírito de determinação, porque o olho determina, não é isso, Flávia? Determino se eu quero, determino se eu não quero. Verificação, você vê os espaços, é checagem, né, geral? E isso tem a ver com a vesícula biliar. Olha! Não pensem que é só que tem uma evidência 5 horas, não. Tem vesícula, tem órgãos, tem baço, tem pâncreas, intestinos, tem vários elementos, órgãos sólidos e órgãos ocos, que a gente chama, que são muito afetados por essas emoções. Então, o trauma, a perda, esse trauma de ver algo que ela não queria, fez isso. Se eu cuidar dessa raiva, se eu cuidar dessa madeira, principalmente, e talvez fazendo ela chorar, ou talvez dando uma limpeza de poço no medicamento, né, homeopático, vai ser muito bom. Então, o que acontecia, Magda? Os nervos, ela estava com problema nos nervos, e nervo periférico. E o Miguel Nicoleles tinha acabado de descobrir
em cima do trabalho que ele faz, que todos os nervos periféricos, eles se refazem, né? Eles se regeneram. Não é que ele se refaz, se regenera. E aí, resultado, o importante ela voltou a ver, voltou a enxergar. Ana Luísa, se você quiser participar do curso, tem no Instagram da professora Flávia e no meu Instagram. É só chamar a gente. O WhatsApp lá, tá? Tem tudo lá escrito, como se inscreve direitinho, tá bom? Se você quiser saber. Até na terça-feira, 1 hora antes do curso, acho que a gente já consegue abrir inscrição, tá bom? E aí o que acontece? A pessoa começa a ficar bem, né, Maggie? Porque ela tem força. E aí, quando você tem força, você ganha independência. E essa independência começa a te mover. E isso é sensacional. Ô, Ana Luísa, outra coisa, pode me procurar, tá? No Messenger lá, não tem problema nenhum que eu te mando tudo. Flávia, é isso daí. Você tá vendo? Como a visão, uma simples conjuntivite ou uma perda de acuidade visual ou cegueira, não tem a ver só com os processos de doenças. A Paula colocando ali no Insta. De processo só momentâneo e do olhar achatado da medicina clássica, né? De novo, o que é que está por trás desse sintoma? O que é que gera esse fato? Ô, gente, deixa eu falar uma coisinha. A gente estava no ar, caiu e voltou. Então, nós vamos continuar falando, porque nós somos duas tagarelas, até botarem a gente para fora, porque o Instagram avisa, né? Enquanto não ainda não avisou nada. A gente continua aí trabalhando, né? Continuar falando. Até começar o contador ao contrário, a gente vai beijinho, beijinho, pau, né? Daí. Pau, né? Então a gente precisa olhar muito para essas emoções. E, gente, eu estou fazendo uma declaração aberta há muito tempo para vocês do quanto a neurociência me ajudou nisso. Porque não estou desmerecendo a homeopatia que eu milito há muito tempo, eu não estou desmerecendo a fitoterapia, não estou desmerecendo nada das medicinas tradicionais, porque elas é que me conduziram a pessoa que eu sou e a profissional que eu sou. Mas a neurociência, a hora que eu fiz o curso de PNL com a Flávia, e a hora que eu vi o curso de neurociências para a saúde e assim por diante, eu comecei a entender o ser humano de outra forma. Eu comecei a entender, senhores farmacêuticos, profissionais de saúde que estão na live, que eu quero montar alguma coisa para a Flávia que fala de bioquímica das emoções, que é juntar esses neurotransmissores com o conhecimento da PNL e da neurociência. De como a gente pode juntar as medicinas tradicionais, a medicina... E que juntos, que eu sempre coloco no minha hashtag, gratidão, fazer acontecer, e juntos somos melhores. Porque o conhecimento conjunto leva uma melhor saúde. E o nosso grande intuito não é conflito de interesse. Nosso grande intuito é melhorar as relações do mundo, né, gente? Pelo amor. Eu acho assim, Margarete, a gente veio para viver bem, para estar bem. Então, quer dizer, como é que você atinge isso? Quando aqui está equilibrado e consegue comandar bem, tocar bem essa orquestra. Você fala que o coração é o comandante, né? Eu diria que chamaria de maestro, porque daí em diante é uma sinfonia orgânica sensacional, desde as neuroquímicas que são liberadas até as sensações que você tem no seu organismo. É perfeito. Pois é, eu só não chamo de orquestra, Flávia, porque eu tenho vários alunos meus aí da homeopatia que eu chamo a força vital da nossa orquestra. Porque existe algo no nosso corpo, além de sangue, linfa e todos isso. Existe uma energia que se chama força vital, né? E é ela, junto com tudo do nosso cérebro, né? E o sistema endocannabinoide, que eu preciso falar disso também, o sistema interno, a nossa cannabis interna, você é drogada, maconhada. Não, professora, não sou nada disso. O nosso sistema interno, chamado endocannabinoide, que tem em todos os seres vivos, mamíferos, animais, lulas, eles têm um sistema que se chama endocannabinoide, que faz a homeostase, o equilíbrio da saúde. Então, a força vital... Né, o pessoal tá voltando. Maggie Kishi... Pronto, o pessoal tá voltando mesmo, olha que legal. Ô, Margarete! Eu fiquei no ar. Não, quando eu vi, paf, caiu. Não avisou.
Mas, enfim, Mas vamos obrigada, lá, né? pessoal. Muito, muito obrigada. E vamos lá, depois a gente disponibiliza integralmente aqui no Instagram e no YouTube, né, Mag? Sim, vai estar no canal da professora Flávia e no canal da Magui Kish. Obrigada aí, não deu tempo, o Instagram não nos avisou e continuei falando, tá? Não foi falta de educação, né? Não. Mas vamos lá. Do sistema endocannabinoide, Margarete. É claro que eu sou mal criada com quem deve, mas não nesse momento, né, gente? Lógico. Eu sou uma gentileza. O sistema endocannabinoide que eu estava falando, da homeostase. Então, assim, precisa entender todo esse processo, né? Não é só para falar de cannabis, de floral, de PNL, é para falar do tudo como um todo, e do ser humano como um todo, né? E é isso que a gente vai tentar ao longo desse ano, que será, né? Que será, né? Engraçado, sabe, Margarete, é que quando começou a pandemia, o isolamento, na verdade, não quando começou a pandemia, mas quando começou o isolamento, nós trocamos algumas informações e falamos assim, a nossa preocupação é saúde mental. Isso a gente estava falando 3 meses atrás, quase 4 meses, né? 100 dias atrás, no mínimo. Do estresse, dos estresse, da saúde mental, de quantas pessoas estão. Depois do confinamento, a gente precisa repensar um monte de coisas, né? E um monte de informação vai brotar boa. Nem tudo que está por aí é ruim, é só ter um filtro, né? Se você tem um filtro lógico, se você tem um filtro de pessoas, uma rede de pessoas, um network, não só profissional, mas um network pessoal como eu tenho, envolvendo várias pessoas. Recentemente eu conheci pessoas maravilhosas como Estela, a Renata, né? Várias outras pessoas do circuito da Flávia que me fizeram mais um network neural melhor. Um network fantástico de pessoas que me fazem rir e que têm os mesmos objetivos que nós. E como nós, como eu principalmente, tem os seus defeitos, sim. Tem suas limitações. Lógico. Entendeu? Mas aí, ó, limpa com a Gertrudes. Ó, Gertrudes, compre uma Gertrudes. Vocês não sabem que é maravilhoso ter uma Gertrudes. Olha aqui a Gertrudes, tá? Limpa os pensamentos ruins do cérebro. Flávia, não é legal? Quando o aluno começar com o Google, você vai lá e faz assim nele, ó. Limpa os pensamentos. E como eu sou, olha, eu adoro plumas e paetês, né? Então, ó. Meu Deus. Mas, Mag, o importante é assim, né? Tudo que a gente faz, quando prepara algum exercício para alguém, eu não tenho nenhum exercício prateleira. Por quê? Porque cada ser humano é único. Então, não adianta você chegar e falar que você faz, que isso é padrão. Não, o importante é você lembrar da condição única de cada um. Por quê? Cada cérebro é um. A sua sensação é sua, não é do outro. Então, faz total diferença. Não é só a sensação, Flávia. O corpo humano é único. Por quê? Eu morria de rir ontem no simpósio. Eu morria de rir. O médico foi lá e falou, olha, a China não usou cloroquina, ninguém usou nenhum, né, antimalárico, antivermicida, ninguém usou nada disso, né? Então, vamos lá. Aí perguntaram assim, mas qual foi o medicamento que você usou? Qual foi o ponto da acupuntura que você fez? Aí os caras viraram assim, cara, isto não tem a ver com o sistema holístico de individualidade de tratamento do paciente. Não existe fórmula padrão. Cada corpo é um corpo, cada ser é um ser. Então, basta os profissionais de saúde exercerem o que precisa ser feito. O seu conhecimento, o seu discernimento e a individualidade de atendimento. Por isso que eu, às vezes, não gosto de ficar decretando fórmula. As pessoas dizem, ela não fala porque ela não quer. Não, gente, eu não falo porque não quer. Porque não tem. Não tem fórmula pronta. E outra, se eu for te dar uma fórmula pronta, eu não vou resolver. E aí não tem sentido, né, Mag? Eu acho que quando a gente atua com o ser humano, é para resolver. Que nem eu falo, a pessoa começou a tomar a tarja preta, estou bem melhor. Tá nada, tá lesado, né? Porque não consegue nem pensar. Tá. Então não é que tá melhor, tá? Sim, ele tá, o que a gente chama, né, que cortou os circuitos, né? Então, e aí o que acontece? Eu não tenho nada, de novo, eu cheguei numa idade que eu não tenho nada contra ninguém. Tudo tem seu tempo e seu momento. Se ela precisa, naquele momento, daquela ferramenta para sair desse estado, fantástico. Perfeito. O que não pode é tirar de você a autorresponsabilidade de novo e continuar vítima da dor, vítima do sentimento. Né? Não, você precisa
mudar esse processo, você precisa melhorar esse processo, porque senão não adianta, né? Olha, você fala de autorresponsabilidade, é muito legal. Estava aqui lembrando de um caso de um aluno, eu não me recordo o que ele tem, qual a síndrome que ele foi identificado. Mas aí ele falou assim, Flávia, eu demoro um pouco mais para aprender, eu sou mais lento, eu tenho que fazer várias vezes o mesmo exercício. Eu falei, até aí, você só vai precisar se dedicar um pouquinho mais além do que os outros, até aí normal. Mas a questão da consciência e a vontade dele, eu expliquei para ele o efeito do medicamento no organismo dele, e ele falou assim, então você está me dizendo que se eu não tomar o medicamento, porque eu posso tomar o medicamento e continuar mais lento, mais do que já era, ou me esforçar mais e não tomar o medicamento. Eu falei, agora você escolhe que caminho você quer seguir. Margarete, ele não tomou o medicamento. Tá vendo? Tá vendo? Existem ele começou a aprender melhor. Existem várias pessoas que foram por outro caminho, inclusive pacientes da oncologia, que escolheram outro caminho de mudança de postura, de mudança de pensamento, de autorresponsabilidade, para a partir daí ir para o caminho da cura. Né? Então, é nesse sentido. Se as pessoas não olharem para elas mesmas de forma autorresponsável e não se vitimizando, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Ô, Flávia, nós vamos continuar por mais uma hora ou nós vamos encerrar uma vez que as pessoas caírem? Não, acho que agora a gente finalizou o pensamento, acho que agora a gente encerra, né, Mag? Porque senão também eles vão enjoar da gente. Pois é. Então, vamos lá. Então, ó, gente que está entrando agora, nós entramos no ar às 16 horas, continuamos, e aí o sistema voltou, caiu, e a gente ficou até onde dá. E agora a gente está deixando vocês aí com uma mensagem. Não percam Dores de Amores, ainda tem tempo. Não vai lotar, não quero, nem eu nem Flávia queremos 100 pessoas, nós queremos um curso com qualidade, tá? Exatamente. Acho que é um curso com qualidade, ainda tem alguns espaços, porque a gente vai limitar espaço, tá bom? Mas são poucos. Tentem ver isso até... E depois a gente faz uma seleção. Se por acaso lotar, a gente volta a fazer de novo, tá bom? Olha, o Gui colocou aqui, não dá para enjoar, não. Muito. Ai, que fofo. Carinho, obrigada, viu? Amorzinho, tá bom? Obrigada mesmo, gente. Bom domingo. Amandinha, você já tem encontro marcado com a gente, então agora para sair de uma forma educada, né, Mag? Porque de repente deixar todo mundo na mão não valeu. Então, pessoal, muito obrigada por ter retornado, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção, pelo carinho. E lembrem, mandem beijos para Gertrudes, né? Porque senão a mãe da Gertrudes, pelo visto, vai ficar em panareco. Tchau, gente. Um grande beijo a todos. Bom final de semana, bom descanso, bom domingo. Tchau, Mag. obrigada, meu amor, obrigada.